Nossa leitura é 2 Timóteo 1, 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: por esta razão te admoesto que despertes ou reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu quero falar hoje sobre acendendo a chama novamente. Esse é um assunto muito forte, muito importante, que vale a pena você ouvir, assistir, participar e até mesmo compartilhar com outras pessoas. Então, o texto que nós lemos foi uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo na sua segunda carta. E segundo a escrita do apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma no período que escreveu essa carta. Prova que no mesmo capítulo ele fala para Timóteo, diz aqui, quem escreve é o prisioneiro do Senhor, né? Então Paulo estava numa condição muito desagradável, porque ele estava preso, mas ainda assim ele consegue escrever, incentivando, motivando o seu discípulo, o seu filho espiritual, sobre continuar no propósito, no chamado, na visão, na unção ministerial que Timóteo havia recebido. E o texto é bem claro que quando o apóstolo diz que ele faz questão, né, de que Timóteo reavive o dom, que ele acenda novamente, desperte novamente o dom que ele havia recebido do Senhor. Então eu queria falar para você um pouco sobre esta palavra. Talvez hoje você precisa despertar alguma coisa na sua vida. Então quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, eu te admoesto para que você reavive ou desperte novamente o dom que você recebeu. O que Paulo está dizendo nessa questão de reavivar, reativar o dom, é porque certamente Timóteo havia deixado que alguma coisa tivesse tomado sua mente, seu coração, sua alma. Então Timóteo estava um pouco abatido, estava um pouco desanimado, provavelmente havia até mesmo deixado de lado o seu ministério, o seu chamado. E Paulo então diz para ele: desperta ou reavives o dom que há em ti. E a palavra despertar, ou a palavra reavivar, significa trazer de novo à vida aquilo que está morto ou em fase ou em processo de morte. Então, provavelmente, Timóteo estava num processo de morte do seu ministério. Não sabemos a razão, a história não conta, mas podemos até ter uma ideia, porque Paulo estava preso. Talvez a maior referência espiritual de Timóteo estava preso agora. E Timóteo sabia que Paulo provavelmente não sairia mais daquela cadeia com vida. Então, Timóteo estava muito desanimado, e Timóteo, nesse tempo, ele era o bispo da igreja de Éfeso. Então você imagina, Timóteo era um jovem pastor, e agora ele tem que levar o ministério, porque ele sabe que o seu líder, que o seu mentor está em uma cadeia, está sendo julgado e provavelmente vai morrer. Então, nós vemos que Timóteo ele entra num processo de depressão, processo depressivo de morte do seu ministério.
Então Paulo entra com esta palavra, escrevendo para ele, dizendo: eu te admoesto para que você reavives o dom, ou acenda a chama de novo. Não deixa que essa chama do seu chamado, do seu ministério, venha se apagar. Sabe, querido, eu não sei qual é a história de cada pessoa, mas eu sei de uma coisa: todos nós que temos uma missão, que temos uma visão, que temos um ministério, que temos um chamado, comumente passamos pela fronteira do desânimo, passamos por processo de desistência. São várias as situações, são muitos problemas que nos levam muitas vezes a entrarmos nesse processo depressivo e que nos dá vontade de jogar tudo para o alto, chutar o pau da barraca. E eu não sei se essa é a sua história, mas o fato é que Timóteo estava meio desanimado. Foi preciso Paulo chegar com uma palavra e dizer: reaviva de novo o dom. Mas só se reaviva aquilo que está morrendo. A palavra reavivar quer dizer, é trazer vida de novo para algo que está num processo de falência. É como um coração que está parando de bater. Então alguém chega lá e entra com processo de reanimação para que aquele coração volte a bater de novo. Porque o coração está entrando num estado de falência, de morte. Então reavivar é forçar de novo, é trazer a vida, é forçar a viver, é forçar a pulsar novamente. Então tem momento da nossa vida no ministério, até mesmo muitas vezes na família, tem gente que quer desistir do casamento, que quer desistir da família, tem gente que quer desistir de um projeto, de um empreendimento, de um propósito, e vai morrendo os objetivos, a visão, o sonho, a vontade de crescer, de prevalecer, porque os problemas são tão grandes que as pessoas entram nesse estado de desistência. E às vezes é preciso Deus entrar com uma providência de reanimação daquele momento para que a gente volte a funcionar no chamado que temos. Você já passou por isso? Já passou por esse momento? Quase todos passam. É o momento em que a gente quer desistir. É o momento que a gente chega a desconfiar da legitimidade do nosso propósito. A gente desconfia de que realmente Deus está conosco. Desconfiamos de que Deus está nos respaldando, de que tem gente que pensa até que o que está fazendo não é de Deus, que Deus não está aprovando o que ele está fazendo. Tem gente que acha que Deus desistiu dele, ou que Deus está conspirando contra ele, porque se sente absolutamente só. E esses ambientes, eles são muito poderosos. Esses estados emocionais, às vezes espirituais, são muito poderosos para nos afastar do chamado. Você já se sentiu assim alguma vez? Pois é, muita gente sente. Então, reavivar é trazer vida de novo. Reavivar é reacender, é prevalecer, é despertar novamente, é forçar a aparecer de novo. É algo que está apagando, é algo que está se escondendo ou está escondido, algo que está sendo esquecido, porque às vezes, emocionalmente ou espiritualmente, nós nos sentimos assim. O peso do chamado, o peso do ministério, muitas vezes, nos leva para essa fronteira da desistência. Então, Paulo diz, reavive os dons que um dia você recebeu pela imposição das minhas mãos. Os dons sempre são transferidos e são ativados pela imposição das mãos daqueles que oram por nós, daqueles que estão sobre nós. E eu sei que um dia alguém impôs as mãos sobre você. Eu sei que um dia alguém te chamou, alguém te ungiu e disse, vai. Alguém te deu autoridade e disse, vai, prossegue.
Vá para aquilo que Deus tem para você. Não desista do seu chamado. Não desista da unção. Não desista da glória de Deus, da graça de Deus. Prossiga. Então hoje Deus está me usando para dizer isso para você. Há dons na sua vida. Há um chamado para você. O que Deus já te deu é legítimo. E Deus só quer que você volte a funcionar naquilo que Deus te levantou para ser e que Deus entregou para você. E eu fico pensando o que leva as pessoas, o que leva os nossos dons, o nosso chamado, o nosso ministério a entrar num processo de morte, no estado de morte espiritual. Porque quando Paulo entra na história de Timóteo, quando escreve para Timóteo, ele percebe que Timóteo está desanimado. Ele percebe que aquela chama do início do ministério já não tem mais. Ele percebe que Timóteo está sem propósito, já não luta mais, já não reage mais ao que Deus lhe deu. E as pessoas vivem isso o tempo todo. Por isso que nós nunca podemos andar só. Sempre precisamos de alguém que ande conosco, que caminhe conosco, que nos mentoreie, que nos ensine, que nos motive, porque o ministério, ele muitas vezes nos pega de surpresa. Várias as situações, várias as questões nos colocam em paredões. Tá? E esse ambiente tende a nos dominar e a nos afastar do propósito. E o que a gente precisa? De alguém que chegue para nós e diz, cara, reaviva novamente o chamado. Eu te vi bem um dia, eu te vi forte. Quando você lê o capítulo 6, aliás, o capítulo 1 de 2 Timóteo, o texto que nós estamos lendo aqui, Paulo diz, cadê aquela fé que você tinha desde o início do seu chamado? A fé que você recebe da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice? Cadê aquele ânimo? Cadê aquela motivação que você tinha? Cadê aquele rapaz vigoroso, cheio de fogo, cheio de glória na sua vida? O que houve com tudo aquilo? E é por isso que Paulo diz, reanima isso tudo, reavives isso tudo dentro de você. Querido, nós precisamos de alguém que ande conosco e que enxergue o que fizemos, porque às vezes nós estamos num declínio espiritual e precisamos daquela pessoa que diga, cara, não foi aí que eu te vi, não foi nesse estado que eu te encontrei. Várias vezes eu olhei para você e te vi fortalecido. Várias vezes eu olhei para você, você era uma inspiração para mim. Quantas vezes eu olhei para você, ouvi tua palavra, e aquilo me reanimou, e aquilo me trouxe a vida novamente. Então nós precisamos de alguém que olhe para nós e veja sempre os momentos bons que tivemos. É o que Paulo está tentando ser e fazer na vida de Timóteo. Porque ele sabe que Timóteo estava agora com seus dons se apagando. Você já passou por um momento assim? As pessoas passam. Comumente nós vemos pessoas vivendo esse ambiente. De vez em quando eu encontro um líder, de vez em quando um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus me procura e diz, ora por mim. E eu pergunto o que houve com aquela pessoa de fé, o que aconteceu com aquela pessoa gigante na fé espiritual. E uma vez eu ouvi um homem de Deus falar, cara, aquele gigante não existe mais. Eu apaguei. Foram tantos problemas. Eu desanimei. Querido, eu estou aqui hoje para dizer para você, não desanime. Reaviva o dom de novo. Eu não sei qual foi a área da sua vida que foi atingido, mas é hora de você voltar. Volte novamente. Volte para a sua posição. Volte para a estrada. Volte para a caminhada, para a jornada. Não desista.
Problemas todos nós vamos ter. Vamos ter momentos de alegria, mas também temos momentos de desprazer. Sabe? Aquele ambiente que dá vontade de você desistir de tudo. Agora eu fico pensando, o que leva uma pessoa a apagar dos seus dons, a desanimar do seu chamado, a desanimar das coisas? São muitos os problemas. Às vezes a pessoa tem necessidade. Necessidades, se elas não forem devidamente trabalhadas dentro de nós, elas nos derrubam. Porque na hora da necessidade, a gente acha que está só. Tem momentos que a gente passa por necessidade e acha que Deus desistiu de nós. Não, mas necessidades podem derrubar homens de Deus e apagar dons na nossa vida. Frieza espiritual. Quando é a falta de fé por coisas que aconteceram, ou às vezes fracassamos no processo, porque fracasso faz parte da vida de todas as pessoas que constroem uma vida de sucesso. Você entende? Todas as vezes que nós entramos no processo de fracasso, que algo não dá certo na nossa vida, seja na vida ministerial, familiar, profissional, de um empreendimento, de uma coisa que tentamos fazer, que empenhamos e empreendemos todos os nossos esforços, nosso trabalho, os nossos recursos, quando não dá certo, a tendência é desanimar. Então nós vemos aqui um Timóteo, um jovem, pastor, líder, desanimado, tentando desistir, querendo desistir. E é preciso entrar um Paulo na sua vida e dizer, não, cara, cadê aquela fé que eu vi, que você herdou da tua avó, Lloyd? Cadê aquele ânimo, aquela coragem, aquela ousadia que você herdou da sua mãe, Eunice? Cadê aquele jovem vigoroso? Vamos reanimar de novo esse dom. Tem dom na sua vida, foi colocado sobre você. Tem coisas boas dentro de você que foi passada por imposição das minhas mãos. Querido, Deus colocou pessoas na sua vida. Tem colocado pessoas na sua vida para reacender essa chama. Talvez Deus esteja me usando hoje, nessa noite, para dizer para você que a chama do teu chamado, do teu propósito, da tua visão, dos teus objetivos vão acender novamente. Glória a Deus. E você vai ficar feliz, vai sorrir, vai ser muito abençoado. Toma posse disso aí na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, resultados negativos. Trabalhamos e não temos resultado. Calma! Os resultados sempre vêm. Eles aparecem. Tem momentos que os resultados são imediatos, mas tem hora que não é. Mas não significa que Deus não esteja vendo e que o seu trabalho não esteja surtindo efeitos. Você entende? Então, essas coisas são muito poderosas para apagar o dom, para minimizar nosso dom, nosso chamado, a unção de Deus sobre nós. Então você precisa administrar muito sua vida, suas emoções, seu espírito, sua alma, sua mente, seus pensamentos, para que ambientes como esse não desanimem você do seu propósito, do seu chamado. Mas é importante você entender. Aprenda com Timóteo. Porque eu vejo isso na vida de líderes que querem resultados imediatos e às vezes eles não têm resultados, os resultados são negativos. Eu também tenho. De vez em quando eu entro no processo e fico orando, falo assim, o que houve? Eu trabalhei, ganhei, mas não vejo resultados. Calma! Calma! A Bíblia diz que no Senhor, para Deus, o nosso trabalho e esforço nunca é em vão. Então tudo que você está fazendo não é em vão, irmão. Se liga aí. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Haverá uma recompensa. É o que Paulo está tentando dizer para Timóteo. Reaviva tudo. Levante-se novamente.
Não ceda à pressão. Então, olhe, tome cuidado, porque necessidades podem apagar dons. A frieza espiritual pode apagar dons. Você está entendendo? A falta de fé, fracassos podem apagar dons, mas fracasso todos têm. Pergunta ao homem mais rico do mundo, a pessoa de maior sucesso hoje, quantos fracassos esta pessoa experimentou na sua vida? Então, fracasso faz parte do processo na vida de todo vencedor. Ok? Traições. Tem gente que é traído no ministério, no chamado, no propósito, e acaba a vida. Ele entra no processo depressivo, de desânimo, quer deixar tudo, quer jogar tudo para o alto. Quer dizer para você que traições fazem parte da sua vida, da trajetória de todo mundo. Às vezes você vai confiar em determinada pessoa que vai te trair. A pessoa vai ser desleal. A pessoa não vai entender. Ela vai ser um desleal contigo. Então isso faz parte da vida, mas essas coisas não podem ser motivos para fazer você desistir do propósito de Deus para a sua vida. Não, em nome de Jesus. Amém? Não desista. Prossiga. Vá em frente. Perdeu um, Deus manda outro. Uma coisa não deu certo aqui, prossegue para outro lado, vai dar certo. Algo vai acontecer. O fato é que tudo que você está fazendo para Deus não é em vão. Deus traz para você resultados. Então a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo é: reavives o dom que há em ti, amigo. E o que se reaviva? Só se reaviva aquilo que está morrendo. Eu não sei o que está morrendo em você hoje. Mas se Deus está me usando para falar para você que algo na sua vida está morrendo, é hora de soprar o fôlego de vida de novo. Reavive. Talvez a tua vida de oração está apagando, está morrendo. Reaviva a tua vida de oração. Reaviva a sua vida de obediência. Reaviva a sua vida de submissão. Reaviva a sua vida de leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Reavive a sua audição. Amém? Reavive a sua ministração da palavra de novo. Busque o fogo de Deus na sua vida. Reavive os testemunhos da palavra de Deus na sua vida de novo. Fale de Jesus para as pessoas. Não é hora de desanimarmos, não é hora de deixarmos as coisas nos matarem e nos tirarem de um propósito. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te abençoou, Deus separou a tua vida. Reanime o dom que há em ti, disse Paulo para Timóteo. E volto a dizer, se você continuar lendo o capítulo 1 de 2 Timóteo, você vai ver que tem uma hora que Paulo diz assim: continua fazendo o trabalho de evangelista, continua pregando, continua orando, continua fazendo. Ele diz: ora por mim, eu sou encarcerado de Cristo, me ajuda. O que Paulo está dizendo? Cara, eu estou preso, eu estou dentro de uma prisão, estou condenado, mas ainda assim eu estou sendo usado por Deus para animar a tua fé. Você está livre, você está solto, vai em frente, assume o teu chamado, assume a bênção de Deus na sua vida, assume o teu propósito. Oh, querido, Deus está me usando para dizer para você: assuma o seu chamado, reavive o dom que há em ti. Amém? Acenda essa chama de novo. Não se entregue ao ambiente hostil que todo ser humano passa. Todos nós. Olha, são 6 áreas da nossa vida que todos nós, seres humanos, crente ou não, desviado ou não, passamos. Todo mundo tem problema emocional, todo mundo tem problema espiritual, todo mundo tem problema financeiro, todo mundo tem problema físico, às vezes doença, enfermidade, todo mundo tem problema relacional, relacionamento com outras pessoas.
E todo mundo tem problema de ambiente. E aí eu estou falando de geografia, de lugares, de estado onde nós estamos. Que às vezes a gente pensa, eu estou semeando a terra, mas não tenho resultado. Então nós temos essas experiências. Todos nós temos. Agora, não podemos parar o nosso chamado, a nossa visão. Não podemos anular o propósito de Deus na nossa vida por conta desses ambientes que sofremos. E é por isso que a gente precisa de parceria. Parceria espiritual. Que nos ajudem a sermos fortes na hora dos ataques. Paulo ele diz, no versículo 7, nós estamos lendo 2 Timóteo 1, nós lemos o 6 e o 7. No versículo 7, Paulo diz, porque Deus não nos tem dado espírito de medo. A palavra medo aqui no original significa covardia, mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Vamos enumerar aqui. Olha o que estava acontecendo com Timóteo. Ele estava desanimado do seu chamado, estava deixando o seu dom morrer, ele não estava reagindo. Está aqui, no versículo 7, Paulo descreve a razão, o fato, o que de fato estava acontecendo com ele. Por quê? Aqui está, no versículo 7. Ele diz, Deus não nos tem dado espírito de medo. Timóteo estava com medo. Estava sendo tomado pelo medo. Eu não sei por que razão. Talvez estava com medo porque Paulo havia sido preso, estava num cárcere romano, julgado e já iria morrer. Talvez Timóteo estava com medo de que ele seria o próximo, ou que ele estaria na fila para ter o mesmo fim que o seu mentor, que o seu líder, que o seu pai espiritual. Eu não sei qual é o que provocou esse medo, mas o fato é que Paulo identifica que havia um medo na vida dele. Eu não sei qual é o teu medo, não sei por que você tem medo hoje. Por que você chegou ao nível do medo? Tá? Eu não sei o que tem te causado medo. Não sei por que razão, mas Deus está me dizendo, está me usando para dizer para você. O medo não pode ser um agente destruidor. O medo não pode paralisar você. O medo não pode te inibir. O medo não pode te diminuir. O medo não pode impedir que você chegue no seu objetivo e nem no seu destino ministerial. Então observa, para que esse medo não elimine você do lugar em que Deus te colocou, na posição em que Deus te colocou. Nós precisamos estar muito atentos para isso. Mas Paulo identifica aqui. Ele diz, Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos tem dado não o espírito de medo, o espírito de covardia. Não se acovarde, mas ele diz, mas Deus tem nos dado um espírito de poder, um espírito de fortaleza. O que Paulo está dizendo? Crie uma fortaleza em volta do seu espírito, da sua alma, porque a nossa alma é a grande traidora. Viu? Tem gente que está entrando num processo de falência espiritual porque permitiu que a sua alma fosse dominada por alguma razão, por algum sentimento hostil, por algum sentimento nocivo. Então, cuidado para que a sua alma não seja a grande algoz, a grande torturadora do seu propósito, do seu chamado. Porque Deus não te deu um espírito de timidez. Ele diz, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza. Aprenda que o Espírito Santo cria fortalezas de defesa na sua alma, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ambientes como esses, todos teremos. Uma hora passamos por esse processo. Aí ele diz,
Deus nos deu um espírito de amor e de moderação. Ok? Então esse espírito que nos possui, ele vem para nos tirar do propósito. Quero especular mais um pouquinho do medo. Esse espírito de medo a que Paulo está se referindo, que Timóteo está sofrendo no ministério, às vezes não é um ameaçador externo, ele não vem por uma ameaça de pessoas. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo com algumas pessoas que às vezes esse medo é o medo próprio de cada um. Talvez seja o medo de usar os dons que Deus lhe deu. Tem gente que tem dom, mas tem medo de usar os dons. Talvez seja isso que acontece com muitas pessoas, com você. Talvez você esteja hoje tomado pelo medo, mas é o medo de usar o dom, de usar a inteligência, de usar a unção, de usar a autoridade, de usar a graça que Deus já te deu. Você está entendendo? Amém? As pessoas têm medo. As pessoas têm a capacidade, têm o chamado, têm a bênção de Deus, mas têm medo de usar aquilo que Deus lhe deu, as ferramentas que Deus lhe deu. Tem medo de usar o ministério que Deus lhe deu, o dom que Deus lhe deu. Ou talvez a pessoa tenha medo de fracassar. Como eu falei, fracasso tem sido um grande problema na vida de pessoas. Porque fracassaram aqui, acham que vai fracassar a vida toda. Não. Fracasso faz parte dos vencedores. E Deus te chamou para vencer. Mas Deus também sabe que é possível que você fracasse. Tem gente que tem medo de fracassar. E por isso que quando fracassa uma vez, não se levanta mais. Mas se esse é o teu caso, Deus está me usando para dizer para você, não fique prostrado. Fracassou, amigo? Levanta. Levanta de novo. Faz tudo de novo. Recomeça. Posicione-se. Volte para a pista. Volte para a jornada. Entende? Você não pode parar. O teu chamado não é para parar. Talvez aqui o medo é o da fraqueza. Por isso que ele diz, Deus nos deu um espírito de fortaleza. Fraqueza mental, fraqueza espiritual, fraqueza de caráter, muitas vezes fraquezas emocionais. Então vença as suas fraquezas. Como? Criando fortalezas, criando áreas de fortalezas emocionais, áreas de fortalezas espirituais em sua alma, em sua vida. Não sabe como? Busca a ajuda do Espírito Santo. Busca a ajuda de mentores, de líderes espirituais maduros que vão poder te ajudar. E vão dizer, não, vai por aqui, vai por esse lado, faz isso. É o que Paulo está tentando ser na vida de Timóteo. Sabe, todos nós temos coisas boas em nossa vida, mas muitas vezes somos afetados por esses sentimentos. O que Paulo está dizendo, diz, Deus nos deu um espírito de amor, porque provavelmente Paulo começa a ver a ausência de amor no coração de Timóteo. Porque todas as vezes que nós não temos amor na nossa vida, nós desanimamos. Entende? Sabe por que as pessoas fracassam de suas famílias? Elas desistem do seu casamento, desistem da sua família. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas estão ausentes de amor. E todas as vezes que não tem amor, ela não tem força para lutar. Porque quando você ama, você luta. Você guerreia, você é gigante, você parte para cima, você avança, você progride, você cresce. Quando você tem amor. Entende? Então, a ausência de amor, ela leva frieza para os relacionamentos. Então, Paulo diz, não deixa que o amor acabe, porque Deus não nos deu espírito de fraqueza e de frieza, mas nos deu espírito de amor. Então desenvolva esse amor. Procure amar mais, procure buscar esse amor e dizer, Deus, me enche desse amor, porque cheio desse amor, eu prossigo. Amor é um grande combustível
para você prosseguir. Quando você ama a Deus, você continua, apesar de qualquer coisa. Quando você ama seu casamento, sua família, sua esposa, seu cônjuge, seu marido, você é capaz de enfrentar qualquer coisa para chegar, para manifestar a sua vida e vencer. Quando você ama os seus filhos, não importa as escolhas que eles fazem, você luta, você batalha, você cresce, você guerreia, mas tudo que você quer é fazer com que os seus filhos estejam protegidos. Quando você ama alguém, você luta por ela, você a defende. Se você ama o teu chamado, se você ama os teus projetos, se você ama os teus empreendimentos, você guerreia por eles, você luta por eles, porque o amor é um combustível e ele te mantém vivo e te mantém de pé. Você entende isso? Então, o que precisamos hoje? Resgatar uma vida de amor, resgatar essa essência para a nossa vida. Não só amor por nós mesmos, mas pelos outros, pela humanidade, pelo nosso ministério, pela nossa visão, pelo nosso chamado, pelo nosso propósito. Qual é o teu propósito? Então ame o seu propósito. Busque isso. Agora, Paulo diz para Timóteo, Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Ele diz, de amor e de moderação. A palavra moderação significa equilíbrio de temperamento. E sabe o que acontece com muitas pessoas quando estão em lutas, em guerras, em batalhas, em dificuldades? Normalmente elas entram num processo de desequilíbrio emocional. Eu vejo muita gente perdendo a conexão com o seu chamado, com o seu ministério, com a unção de Deus na sua vida, porque desequilibrou emocionalmente na hora dos ataques. Na hora dos problemas, na hora das guerras, na hora das lutas. Você entende? Eu vejo as pessoas vivendo isso. Então, não perca o seu equilíbrio. Paulo diz, Deus nos deu um espírito de moderação. Moderação é temperamento, é temperar, é equilibrar. Então, equilibre isso. Toda pessoa que tem falta de controle emocional, falta de moderação, falta de equilíbrio, ela perde, muitas vezes, o ânimo e aquela vontade de guerrear, de lutar pelo que Deus lhe deu. Então, o que você precisa fazer hoje? Precisamos governar os nossos sentimentos. Tenha governo sobre os seus sentimentos. E nunca permita, melhor dizendo, que os seus sentimentos governem você. Porque cada vez que os seus sentimentos governarem você, sabe o que vai acontecer? Você vai ser somente emoção. Perde o controle emocional. Então, tenha controle sobre os seus sentimentos. Tenha controle sobre as suas ações, seus pensamentos. Não fale qualquer coisa de qualquer maneira, sem entender. Procure entender o ambiente que você está vivendo. Procure entender o momento que você está vivendo. E reaja de acordo, para que você não se torne uma vítima desse fracasso todo aí que tem vindo para tentar abater você. Amém? Então eu diria para você, não seja descontrolado nas suas emoções, porque talvez foi isso que Paulo viu em Timóteo, dizendo, cara, recontrola isso tudo, assume o controle, para que você não venha ceder, reanima tudo, acenda a fé novamente, trabalhe você. Continua lendo o texto para você ver. Ele diz, cadê aquela fé? Acenda aquela fé que você recebeu da tua avó Lloyd, tua mãe Eunice. Cara, bota isso para funcionar de novo. Amém? Agora, querido, aprenda uma coisa. Deus nos dotou de dons e talentos, não para fracassarmos. Os dons e os talentos que estão aí em você
não é para o seu fracasso, não é para o seu desânimo, é para você prosseguir, para você se manter firme. Amém? Então, aprenda umas coisas aqui que eu vou dizer para você sobre isso. Primeiro, tudo o que Deus depositou em você vai ser forçado a aflorar um dia. Entendam o que eu quero dizer. Dons, talento, ministério, unção, inteligência, sabedoria, tudo que Deus te deu vai ser forçado a aparecer, a aflorar. E sabe o que vai acontecer? As circunstâncias irão forçar o aparecimento desse dom, desses talentos, dessas coisas que estão dentro de você. Se você não aflorar, naturalmente, situações acontecerão e muitas delas não serão muito agradáveis, mas virão para forçar você a trazer à luz aquilo que Deus já te deu. Não sei se você está conseguindo entender esse raciocínio, mas estou dizendo que há dentro de você dons, talentos, ministério, unção, graça, sabedoria, inteligência, coisas grandiosas. E que se você naturalmente não manifestá-los, Deus irá forçar de alguma forma para que essas coisas aflorem. E muitas vezes Ele vai ter que usar circunstâncias, situações para forçar você a botar para fora, a trazer à luz o teu chamado. Amém? Outra coisa que você precisa entender: seus dons, seus talentos irão aflorar. Eles vão aparecer no momento em que você estiver completamente, totalmente focado no seu chamado, naquilo que profeticamente Deus colocou na sua vida para você viver. Quando você começar a concentrar-se, a focar no que Deus te deu, vai aflorar, vai aparecer o que está aí dentro de você. E você precisa manifestar isso. Outra coisa que você precisa entender: que seus dons e seus talentos vão atrair ataques. Teus inimigos, teus adversários, o capeta vai aparecer para impedir que os seus dons e seus talentos aflorem, apareçam e sejam bênção para outras vidas. Então, sempre que você estiver desenvolvendo seus dons, você será alvo de ataques, assim como Timóteo, assim como Paulo e assim como muitos outros homens de Deus. Isso é uma regra. Mas é aí que a bênção de Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque cada vez que você estiver sendo alvo de ataque, é quando Deus se levanta, coloca-se ao seu lado para trabalhar você, para preparar você, fortalecer você e fazer com que você se levante para cumprir o seu propósito. Amém? Então vamos pegar essa palavra que o apóstolo Paulo disse. Paulo diz: eu admoesto você novamente, para que você reavive esses dons. Acenda essa chama novamente. Não deixa morrer. Não deixa apagar. Porque Deus precisa usar poderosamente a sua vida. Então, entenda isso. Receba isso do seu coração. Que Deus use a sua vida sempre. Eu não sei
Que tipo de luta, que tipo de batalha, que tipo de ataque hoje você está enfrentando? Eu não sei se você está desanimado, na fronteira do desânimo. De vez em quando eu encontro alguém assim, que diz, me ajuda porque eu não estou mais aguentando. E é quando Deus entra na história. Então eu quero dizer para você que nesses dias, Deus vai plantar na sua vida pessoas que vão ajudar a aflorar esse dom, esta unção, esta graça, esta força que está aí dentro e precisa aparecer em nome de Jesus. Amém? Bom, essa é a palavra que eu tinha aqui para você. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. E não esqueça, não deixa que nada apague esse dom. Amém? Reanima esse dom, reavive esse dom. Tudo que Deus colocou na sua vida. Não deixa que nada te impeça de ser bênção, de ser esse canal de bênção nas mãos de Deus. Receba esse manto aí, em nome de Jesus.